A paz de Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que se inscreveu no nosso canal, o Senhor te abençoe e te guarde. Sou o pastor Charles da Igreja Batista Shalom em Governador Valadares. E nesse vídeo nós estaremos falando da quinta igreja do livro do Apocalipse, a igreja de Sardes. Como fizemos nos vídeos anteriores, tirando preciosas lições espirituais para a minha vida, para a sua vida, porque cada carta representa um alerta do dono da igreja, que é Cristo Jesus, aos cristãos de todas as eras, de todos os séculos. A igreja de Sardes, ela representa o período que vai de 1517, quando a Europa já se encontra no período das grandes navegações europeias. Portugal e Espanha vão descobrir terras no continente americano, é uma fase de expansão do capitalismo na sua forma mercantilista, e essa fase se estende até 1755, com os desdobramentos da Reforma Protestante iniciada na Alemanha por Martinho Lutero. Sardes não era uma cidade pobre, mas era uma cidade antiga, fundada há cerca de 1150 anos antes de Cristo, que foi conquistada por Ciro, o rei do Império Medo-Persa, em 546 a.C., conquistada por Alexandre o Grande do Império Greco-Macedônico em 218 a.C., e o rei Átalo III acabou entregando a cidade sem a necessidade de nenhum derramamento de sangue por volta de 133 aos romanos. E Roma acabou transformando a cidade de Sardes em um dos centros administrativos do Império na Ásia Menor. E o que eu gostaria de dizer é que essa cidade era uma cidade que se tornou conhecida do ponto de vista comercial pela sua produção de tecidos, mas também pela sua produção de joias. Acredita-se que Creso foi o primeiro rei a cunhar moedas, no mundo antigo, por volta de 640 a.C. Mas existe um alerta do Senhor Jesus para esta igreja. Os cidadãos desta cidade de Sardes eram ricos, eram devotos da deusa Cibele, mas também da deusa Artemis, a deusa da fertilidade, o que significa que tanto em Sardes quanto nas igrejas que vimos nos vídeos anteriores, o problema do paganismo, da idolatria também se fazia presente, e os cristãos que viviam nesta cidade localizada na Ásia Menor, que já foi capital no passado de um país chamado Lídia, um dos impérios mais ricos do mundo antigo, esses cristãos também não tinham um ambiente muito favorável à proliferação da sua fé, à consolidação da fé cristã. Que você possa estar sendo abençoado. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 3, nós estaremos lendo juntos, o recado que o Senhor Jesus manda para esta igreja, que ao contrário das outras igrejas, em Éfeso, o problema foi o amor que havia deixado de alimentar ou ser o combustível de toda a prática feita por aquela igreja. Em Esmirna, o problema era a intensa perseguição tanto de judeus, que o Senhor chamou da sinagoga de Satanás, quanto as autoridades romanas que exigiam o cumprimento do culto de adoração ao imperador. Depois, nós vimos que na cidade de Pérgamo, o problema era que o trono de Satanás estava estabelecido naquela cidade. A batalha espiritual era intensa para os cristãos que viviam em Pérgamo. E Tiatira é o exemplo da igreja na Baixa Idade Média, no período da Idade das Trevas, onde a igreja se afastou da verdade divina, abandonou os dogmas da palavra de Deus para seguir os dogmas humanos. E todos aqueles que se opunham aos ensinamentos desta igreja, que compreende a fase de Tiatira, eram perseguidos, mortos à espada ou nas fogueiras, com o processo da Santa Inquisição, como nós vimos no vídeo anterior. Se nas outras igrejas havia problemas da heresia, da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, esse não era o problema da igreja de Sardes. O problema identificado pelo Senhor, que é o dono da igreja, é que eles estavam mortos espiritualmente. E esse ainda é um grande desafio para mim, para você e para os cristãos do século 21. Muitas pessoas frequentam a igreja, se envolvem nos trabalhos da igreja, mas estão mortos espiritualmente. Isso é um alerta para mim, para você, na maneira como temos servido ao Senhor e até onde vai o nosso nível de obediência e renúncia por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que você possa ser edificado nesta carta, e nós vamos ver que quando nós paramos para analisar esse período, a quinta fase do cristianismo, a Reforma Protestante foi um período de um fervor, de um avivamento, onde alguns princípios que hoje para nós parecem ser muito normais foram resgatados. Mas o que se sabe é que após a Reforma, os cristãos acabaram se esfriando e os cristãos passaram a viver de experiências do passado. Estar morto espiritualmente ainda é viver de experiências do passado. Como anda o seu relacionamento com Cristo? Você
tem algo novo para contar sobre o que Deus tem feito na sua vida ainda hoje, ou as suas experiências são de 1, 5, 10, 20 anos atrás? Não adianta estar na igreja, mas estar morto espiritualmente. Esse é o alerta que o Senhor faz para a igreja de Sardes. E é sobre isso que nós estaremos falando agora no capítulo 3 de Apocalipse, dos versos 1 ao verso 6. Que o Senhor possa estar nos ajudando a não cairmos nesse mesmo erro que os cristãos da igreja de Sardes acabaram caindo na morte espiritual. Amém? Vamos começar nosso estudo? Preparado para o nosso estudo? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, nós já estaremos lendo a partir do verso 1. Quero só relembrar que o problema nesta igreja não eram as heresias, como eu disse anteriormente. O problema aqui era a morte espiritual por causa da infestação do pecado. Quando nós não confrontamos o erro, quando nós alimentamos os nossos pecados, certamente vamos morrer espiritualmente. Aqui o texto deixa claro que as obras dessa igreja eram obras más. Nós percebemos que as vestes daqueles que congregavam, que faziam parte desta igreja, já estavam sujas, já estavam contaminadas pelo pecado. Apesar de aparentemente, externamente, ela parecer ser uma igreja sadia, ser uma boa igreja, esse ainda é um desafio para mim e para você. Muitas pessoas parecem ser boas por fora, muitas igrejas parecem ser igrejas exteriormente, mas as suas práticas são reprovadas diante de Deus. Então, que nós possamos estar muito atentos a cada detalhe da nossa vida cristã, cada decisão, cada pensamento, cada atitude, porque o Senhor está atento e há um livro da nossa vida onde tudo o que fazemos está sendo registrado para que no grande dia nossas obras possam ser apresentadas diante de Deus e nós podermos ser justificados por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário ou sermos condenados eternamente por rejeitarmos o seu amor e o seu perdão. Está escrito assim em Apocalipse 3, no verso 1. E ao líder ou ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. O dono da igreja, que é Cristo Jesus, faz um diagnóstico desta igreja de Sardes. O que ele está dizendo é que a igreja está morta. E é interessante ou é curioso que quando um médico, vamos colocar isso na nossa realidade de hoje, quando um médico declara que um paciente está morto, o procedimento normal é encaminhar o corpo desse defunto para o necrotério. E aqui nós percebemos que Jesus se declara ou se revela como um médico completamente diferente, que pode fazer alguma coisa quando o problema parece não ter solução nenhuma. Apesar deles estarem mortos espiritualmente, Jesus vai convidá-los a serem reenxertados na videira que é Ele mesmo, e Ele, que é o autor da vida, poderia fazê-los reviver novamente. Aqui ele se declara como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E eu quero lembrar que 7 é um número que indica a plenitude e o poder do próprio Deus. 7 é o número da perfeição. Segundo Isaías, capítulo 11, se você procurar no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, no verso 2, nós vamos ver que existem 7 atribuições do Espírito Santo que estariam sobre Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, no verso 7, está escrito que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está falando em nome também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz parte da Trindade, ele também é Deus. E o Espírito do Santo, ele equivale ao Espírito de Jesus, segundo essa passagem que eu já disse, que está lá em Atos, no capítulo 16, versículo 7, que eu vou deixar para você ler. As 7 igrejas indicam 7 pastores que estão na mão direita, na mão da ajuda, do favor ou do socorro de Deus. E aqui o Senhor dá um diagnóstico, que aqueles cristãos que estavam envolvidos no ambiente de uma cultura completamente pagã, e o paganismo dessa cultura é muito visível em todos os monumentos que nós encontramos na arqueologia moderna e também nas práticas do dia a dia daquela época. Não havia nada na cidade de Sardes que colaborasse ou contribuísse para o fortalecimento da fé cristã.
Então nós estamos vendo aqui que até os judeus que viviam nessa cidade recebiam apoio das autoridades romanas, né? Ao contrário dos cristãos, que eram considerados pelos judeus como uma seita fanática e perigosa à sobrevivência do judaísmo e aos princípios defendidos pelo próprio judaísmo. E lembrando que os judeus sempre tiveram apoio muito antes das autoridades romanas, a Bíblia fala que Ciro, esse rei do Império Medo-Persa, ele colocou fim a 70 anos do cativeiro judaico na Babilônia. E quando ele termina, ele conquista a Babilônia, ele permite aos judeus retornarem para a sua terra e reconstruírem não só a cidade de Jerusalém, como também o templo de adoração a Yahvé, Jeová, o Senhor nosso Deus. Lá em Isaías, no capítulo 44, no último versículo, verso 28, na Bíblia Viva está escrito desta forma: que diz de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá toda a minha vontade. Tem algumas versões que diz tudo aquilo que me apraz. Eu prometo que Jerusalém será reconstruída e o templo será restaurado, e isso vai acontecer sem dúvida alguma. Eu dou um conselho para que você possa ler não só Isaías 44, 28, mas leia também o capítulo 45 de Isaías, dos versos 1 ao verso 6, e também leia o livro de Esdras, que você vai perceber esse período onde Ciro permite que os judeus retornem do seu exílio para reconstruírem suas raízes, para reconstruírem a capital Jerusalém, e também o templo que for edificado por Salomão, filho do rei Davi, séculos antes. No verso 2 está escrito assim: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O dono da igreja está dizendo para os cristãos de Sardes que as suas obras não eram aprovadas pelo próprio Deus. Nem sempre o fato de invocarmos o nome de Deus, de estamparmos o nome de Cristo numa camiseta ou nas nossas músicas, significa que nós temos uma vida de obediência a Deus e que estamos dispostos a fazer qualquer coisa para obedecer à vontade do Senhor. Aqui é interessante que João transmite esse recado no verso 2 de Apocalipse 3, né? Dizendo que ainda havia uma possibilidade de, mesmo estando mortos, com obras reprovadas diante de Deus, que eles poderiam experimentar algo novo. Havia ainda um resto. Resto aqui nós podemos fazer uma analogia nos dias de hoje, cacos, que Deus poderia pegar esses cacos e fazer desses cacos vasos novos, como uma vez ele mesmo disse ao profeta Jeremias no capítulo 18. E aqui o que Deus está dizendo é que aquele resto ainda haviam características que poderiam servir para o início de uma nova obra, de um reavivamento da parte do Senhor, não é? Isso é uma coisa muito interessante, que eu vejo que Jesus está dizendo que havia possibilidade dele restaurar a sua glória dentro daquela igreja, porque nosso Deus, ele é o Deus de novos começos ou de recomeços. A própria Bíblia fala isso para nós o tempo todo, né? É interessante que a pouca fé, a pouca força e mesmo a pouca disposição em obedecer a vontade de Deus seria suficiente para Jesus fazer uma obra dentro da igreja de Sardes. No verso 3 está escrito assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É interessante que a parte B diz que o Senhor virá como ladrão da noite. Várias vezes durante os evangelhos, se você pegar de Mateus até João, você vai perceber que Jesus se compara a um ladrão que chega de surpresa na casa de alguém. Não sabemos quanto tempo teremos nessa terra, quanto tempo teremos para nos arrependermos e termos uma vida de obediência a Deus. Não deixe para amanhã aquilo que você já deveria ter feito anteontem ou ter feito ontem. Deus exige uma mudança no tempo que se chama hoje, porque o amanhã é incerto e pertence somente a Deus. Mas Ele está dizendo que para aqueles que estavam morrendo, Jesus dá o conselho para se arrepender, para se lembrarem das coisas maravilhosas que eles haviam aprendido no passado acerca dele e de Deus, que eles valorizassem um tesouro que havia sido entregue nas mãos deles. Você valoriza todo o trabalho que foi feito pelos mártires da igreja, a sua liderança no tempo presente, para que você conheça
Jesus, não Jesus das religiões, mas o Jesus das Sagradas Escrituras. Nós, como eu disse no vídeo anterior, nós temos a capacidade de sermos ingratos, e a ingratidão é algo que abre portas tanto para a incredulidade quanto para a murmuração. Volte no vídeo sobre Barzilai e tenho certeza que você vai entender o que eu estou te dizendo. O que Jesus está dizendo é a mesma coisa que o profeta Jeremias diz no seu livro das Lamentações, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a cidade foi reduzida a pó e cinzas, e diante de um cenário de tanta tristeza, de destruição, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o que Jesus está dizendo para esta igreja. Havia ainda uma esperança, havia ainda uma oportunidade, uma possibilidade deles experimentarem a glória de Deus e voltarem a andar no caminho correto diante do Senhor. Eles poderiam ser enxertados em Cristo para viverem outra vez. Isso está escrito em João, no capítulo 15, verso 5, quando o Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, que você que está me ouvindo nessa mensagem, que você também possa parar para pensar nisso, né? Que você pode encontrar em Cristo verdadeiramente aquela vida nova que Ele nos prometeu. No texto ainda, versos 4 e 5, nós encontramos palavras de encorajamento. Olha o que está escrito: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer ou ao vencedor, esse será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Num grupo que estava aparentemente morto, porque a igreja estava morta espiritualmente, ainda haviam pessoas que não haviam desistido ou que abriram mão da sua fé em Cristo Jesus. E Jesus promete para esses que ainda andam de vestes brancas, que não desistiram da sua fé e que mesmo no ambiente de tanta sujeira, de tanto pecado, estavam se conservando puros. Jesus estava prometendo que um dia essas pessoas seriam apresentadas diante do seu Pai e diante dos santos anjos. Eu quero ler com você o que está escrito em Lucas, no capítulo 12, versos 8 e 9, que lá atrás o Senhor Jesus fez a mesma promessa no seu ministério terreno. Está escrito assim, em Lucas 12, versos 8 e 9: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Jesus está repetindo algo que ele havia dito lá atrás no seu ministério, que toda pessoa que se envergonhar dele, seja com medo de perder amigos, seja com medo de trair o amor da família, seja com medo de perder o status ou de perder alguma coisa, certo é que se eu e você negarmos a Cristo diante dos homens, Ele também nos negará em sua volta. E aí estaremos fadados, se negarmos ao Senhor, a passarmos uma vida eterna, separado do grande amor de Deus, no lago de tormento e de fogo, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Aqui o Senhor deixa claro que ainda havia um remanescente fiel numa igreja que estava morta espiritualmente. Há quem considere que isso simbolize também o período da Reforma Protestante iniciado na Alemanha com Martinho Lutero. A Reforma Protestante, ela colocou um fim a séculos onde a palavra de Deus ou foi ocultada ou foi distorcida pela igreja da época, né? Homens colocaram sua vida em risco para que a verdade de Deus pudesse voltar a brilhar. Esse é meu objetivo de vida e também tem que ser o seu. No mundo que está dominado pelo mal, nós precisamos colocar a nossa vida em risco se for necessário, para que aqueles que estão com as suas mentes cativas possam ser iluminados pela palavra de Deus. Verdades bíblicas foram retomadas no período da Reforma Protestante. Coisas simples que para mim e para você parecem ser muito banais ou comuns, como o batismo por imersão, por exemplo, né? A segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, tudo isso passou a voltar a fazer parte dos ensinamentos da igreja reformada. A salvação pela fé e não pelas obras, como muitas igrejas defendem ainda em pleno século XXI. E claro que a salvação pela fé e a obediência à palavra de Deus e não a dogmas humanos. Ainda há esperança para aqueles que querem fazer a diferença na igreja do século XXI. E o Senhor está elogiando, porque na verdade esses homens
homens que participaram da Reforma Protestante não são diferentes dos missionários, homens, mulheres e crianças que morrem ainda hoje nos países árabes muçulmanos, se recusando a negarem a sua fé em Cristo Jesus. Cristãos amedrontados, dominados pelo medo, se tornaram vencedores na época da Reforma Protestante. E hoje nós ainda temos homens e mulheres que em várias partes do mundo, se destacam como vozes confiantes nesse Deus que é um Deus de novos começos ou de um recomeço maravilhoso numa vida totalmente diferente daquela que nós já vivemos. As brasas apagadas da fé, elas podem ser reacendidas e se tornarem novamente uma fogueira com o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. E aqui o verso 6 termina esta carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Na tradução, na linguagem de hoje, diz que aquele que tem ouvidos dê crédito, dê credibilidade a que Deus está falando por meio do Espírito Santo e da sua palavra na igreja do tempo presente. A lição que fica para mim e para você é que nós corremos o risco de, mesmo estarmos dentro da igreja, estarmos mortos espiritualmente. Que as brasas da sua fé não se apaguem, mas que o Senhor possa reacender o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração e do meu coração. Esse é um alerta para a igreja de Sardes que vale para mim, para você e para todas as igrejas do nosso tempo. Que nós possamos continuar mantendo uma vida de obediência restrita ao Senhor, cumprindo a sua vontade, andando de vestes brancas, mesmo no mundo contaminado pelo pecado e dominado pela lei do mal. Que nós possamos fazer a diferença enquanto ainda podemos fazer isso. Um grande abraço, meu muito obrigado pela sua participação conosco. Deixe nos comentários quais temas você gostaria que pudessem ser tratados no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, ative as notificações com o sininho, deixe o seu joinha, o seu like, isso também é importante para que o canal tenha relevância no YouTube. Um grande beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo vídeo sobre a Igreja de Filadélfia, uma igreja missionária, se o Senhor assim permitir. Grande abraço a todos, a paz de Cristo.